Meu filho achava que eu não tinha percebido quando ele colocou algo estranho na minha mochila de trabalho. Quando ele virou as costas, eu, em silêncio, passei o objeto para a gaveta dele. Meia hora depois, a polícia chegou. Amigos, escrevam nos comentários de que cidade são e quantos anos têm. Estou curioso para saber quem nos acompanha. Boa escuta. Meu filho pensou que eu não notei quando ele, com um sorriso disfarçado, como se nada estivesse acontecendo, enfiou algo estranho na minha mochila de trabalho. Mas quando ele virou as costas, eu transferi o objeto para a gaveta dele sem dizer uma palavra. 30 minutos depois, a polícia bateu à porta. Tiago, com raiva, bateu o punho na mesa de carvalho. O saleiro tombou e pequenos cristais brancos se espalharam pela superfície como cacos de vidro. Eu fiquei paralisado, segurando o garfo com um pedaço de croquete ainda por mastigar. Pai, precisamos de mais 20 mil este mês, disparou ele. As palavras acertaram mais forte que o punho. Devagar, de propósito, coloquei o garfo no prato. O som do metal contra a cerâmica ecoou na sala silenciosa. Zita, sentada à minha frente, girava nervosamente a aliança que refletia a luz da lâmpada pendurada acima da mesa. A maquiagem borrada sob os olhos denunciava que ela chorara antes do jantar. Chega, eu disse, mais baixo do que gostaria. Você tem 28 anos, Tiago. Está na hora de aprender a sustentar a sua mulher. Ele se inclinou sobre mim, o rosto ardendo, talvez de raiva, talvez de desespero. Às vezes, eu já não sabia distinguir. Atrás dele, o zumbido constante da geladeira preenchia as pausas entre nossas respirações pesadas. Você é egoísta, gritou Tiago, a voz tremendo. A mãe entenderia, ela nos ajudaria. O nome de Margarida me atingiu como um tapa. Trinquei os dentes, as mãos se fecharam em punhos. Zita soluçou, cobrindo o rosto com um guardanapo. O feijão com azeite no meu prato endurecera numa massa pegajosa. Empurrei a cadeira, as pernas rangeram contra o linóleo. Zita se encolheu. A luz da lâmpada lançava sombras duras em nossos rostos, como numa cena de interrogatório. Só este mês já vos dei 12 mil, falei, levantando-me. Antes disso, paguei o salão para o vosso casamento, o adiantamento para o apartamento que nunca ocuparam, o tratamento da Zita. Pai, por favor, começou ela, mas eu a interrompi. Não. Afastei-me da mesa deles. O cheiro do croquete frio misturava-se à tensão densa, que parecia cortável com uma faca. Não vou mais sustentar-vos, declarei. Tiago respirava pesado, entrecortado. Zita já não chorava, mas ainda encarava o prato como se o desenho na louça pudesse oferecer respostas. O relógio sobre a pia marcava 20 para as 8. Saí da cozinha sem olhar para trás. Cada passo era pesado, como se a cada degrau eu perdesse mais uma batalha numa guerra sem fim. Atrás de mim, ouvia vozes. Zita sussurrava algo a Tiago rápido e nervoso. Não distinguia as palavras, mas o tom dizia tudo. A escada rangia sob meus pés enquanto subia para o quarto. Com cada passo, afastava-me das ruínas de mais um jantar familiar fracassado. No segundo andar, a penumbra do corredor era cortada pela luz que vinha da porta entreaberta do quarto. Lá, como sempre, estava a fotografia de Margarida na mesinha de cabeceira, com aquele vestido azul que brilhava no nosso 25º aniversário de casamento. Naquela época, tudo ainda parecia inteiro. Fechei a porta atrás de mim e sentei-me na beira da cama. O colchão rangeu sob meu peso. A metade dela da cama permanecia intocada, as almofadas arrumadas como ela as deixou há 5 anos. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de cansaço. Aquele cansaço que se instala nos ossos quando você luta pela família, mas ela desmorona. Peguei a fotografia, o sorriso dela quente, genuíno. Passei o dedo pelo vidro, aquecido pela luz da lâmpada. Ela entenderia, dissera Tiago. Talvez sim. Margarida sempre tentou ver o melhor nas pessoas, especialmente no nosso filho. Mas também acreditava em consequências, em ensinar os filhos, não em protegê-los de tudo. Há 2 anos, vendi a minha Vespa, aquela que restaurei com tanto carinho após a morte dela. Com o dinheiro, paguei o salão para o casamento deles.
Aquela mota era meu orgulho, mas disse a mim mesmo que o fazia pela família, pelo amor. Tiago nem sequer agradeceu direito, logo pediu dinheiro para a lua de mel. Há 1 ano e meio, o adiantamento para o apartamento. Cancelei a minha primeira viagem de pesca ao Algarve, para a qual juntei dinheiro da pensão. 300 mil jogados fora. Eles nunca se mudaram para o apartamento. Mudança de planos, disseram. Há 6 meses, um suposto exame médico grave para Zita. Voltei a trabalhar na construção aos 57 anos com as costas a ranger. Tudo foi para médicos que, no fim, apenas encolheram os ombros. Stress. Abri a gaveta da mesinha. Um monte de papéis. Créditos, empréstimos, extratos bancários. Todos com a minha assinatura, a assinatura de um pai exausto. O papel parecia frágil nas minhas mãos, como a minha determinação naqueles momentos. 47 mil. Foi quanto custaram as dificuldades temporárias de Tiago desde o funeral de Margarida. Dinheiro que poderia garantir a minha velhice, mas que foi para a irresponsabilidade de outros. Na penteadeira, o frasco de perfume dela, quase vazio. Às vezes abro-o para lembrar. Hoje, o cheiro parecia estranho, acusador. No espelho, um velho cansado de ombros caídos e olhos apagados. Quando me tornei assim? Margarida parecia sussurrar do passado. Rodrigo, ensina-o a voar sozinho. Não o deixes viver a nossa sombra. Fechei a gaveta com força. Os papéis sumiram atrás da madeira, como provas das minhas fraquezas. Lá embaixo, as vozes recomeçaram. Tiago convencia, Zita dava instruções. Apaguei a lâmpada. O quarto mergulhou na escuridão. Não me deitei, apenas fiquei sentado, ouvindo a casa silenciando. Amanhã seria diferente. Tinha de ser. A cafeteira borbulhava na cozinha, soltando um vapor aromático, como um incenso numa igreja. Não dormi desde as 5:30 da manhã. Após o jantar de ontem, o sono não veio. A luz da manhã tornava a cozinha mais limpa, como se a escuridão da noite tivesse lavado a atenção. Estava à pia, vestido com a camisa de flanela achadrezada e calças jeans com cheiro de serragem da oficina. Lá fora, o cão do vizinho ladrava para o vazio, e na entrada do prédio estava o jornal da Dona Mariana, como sempre, à espera que ela saísse de hobby. Passos na escada. Tiago apareceu na porta com uma camisola amarrotada, cabelo despenteado e olheiras escuras. Evitava meu olhar. O café está fresco, disse, sem me virar. Minha voz saiu calma, controlada. Obrigado, murmurou ele. Ouvi-o mexer na caneca, a louça tilintando, as mãos trêmulas. Minutos depois, Zita entrou. De hobby, cabelo desgrenhado, a maquilhagem de ontem ainda borrada sob os olhos. Parecia que não parara de chorar. Bom dia, disse hesitante, com um fio de esperança de que as palavras certas suavizassem a noite anterior. Assenti, em silêncio. A quietude entre nós era vasta, como um abismo, interrompida apenas pelo último suspiro da cafeteira e pelo som distante do jornal caindo na entrada do vizinho. Lavei os pratos de ontem como um autômato. Enxaguar, ensaboar, esfregar. A água quase escaldava, mas não reduzia a força. Aquela dor despertava. Tiago serviu-se de café com mãos trêmulas. Pingos mancharam a bancada. Zita mexia na torradeira, mas o pão queimou. Ela raspava as crostas carbonizadas sobre a pia. Migalhas pretas caíam como cinzas. Hoje vou a uma entrevista, anunciou Tiago de repente, para um emprego. Virei-me da pia, encontrando o olhar dele pela primeira vez naquela manhã. Ele desviou os olhos, fixando a caneca. Leva a chave de casa, disse baixo. A frase dizia tudo. Talvez ele não voltasse. Ou talvez eu já não estivesse ali quando ele regressasse. Tiago corou, mas ficou calado. O sol entrava pela janela. Partículas de pó dançavam na luz, como se tudo estivesse suspenso. Ouvia meu próprio coração, firme, regular. Ele pegou uma maçã da mesa em vez de tomar o pequeno almoço. Caminhou até a porta, voltou, como se não soubesse o que fazer com a energia. Tiago, chamei. Ele virou-se com um brilho de esperança nos olhos. Responsabilidade.
disse eu. Não é um insulto. A esperança apagou-se. Ele apertou a mandíbula, virou-se e saiu. A porta bateu com força, fazendo meu peito estremecer como um tiro. Zita ficou à mesa, o pão queimado intocado. Olhava-me, suplicante, a boca entreaberta. Mas eu já enchia minha caneca térmica com café e dirigia minha garagem. O meu velho Jeep arrancou a primeira, o ronco do motor firme, confiável, diferente das conversas familiares. Manobrei, olhando pela janela. Zita estava lá, sozinha, entre a loiça suja e esperanças desfeitas. A manhã esticava-se, metade ansiedade, metade libertação. A voz de Tiago chegou antes dele. Pai, desculpa-me por ontem. Fui aceite. Na Tecnopro, mal pus a mala no chão, as mãos perderam a força. Ele correu para mim, abraçou-me com força, por mais tempo que o habitual. A sério? Perguntei surpreso. Isso é fantástico, filho. Zita bateu palmas teatral sentada na poltrona. A maquilhagem impecável, o sorriso forçado. Ligaram-lhe à tarde, anunciou, como uma apresentadora de televisão. Consultor sênior. Tiago não se afastava de mim, mexendo no cabelo como fazia quando criança. A camisa estava passada. Quando ele tivera tempo de a lavar? Eu sabia que ias conseguir, disse, com os ombros finalmente a relaxar. A luz do sol entrava pela janela, capturando o pó no ar. Tudo parecia mais suave, perdoador. Quando começas? Na segunda-feira. Precisam de mim urgentemente. Ele disse aquilo rápido demais, como se tivesse ensaiado. Algo estalou dentro de mim. Não era suspeita, mas a intuição acordou. E o salário? 65 mil para começar. Mais benefícios, seguro de saúde, pensão. A resposta era perfeita, demasiado perfeita. Então vamos fazer um churrasco, declarei, afastando as dúvidas. É motivo para celebrar. Perfeito, pai, disse Tiago, o rosto iluminado como nos velhos tempos. Vou fazer a salada, aquela com molho de mostarda que tu gostas, acrescentou Zita. Levantei-me, os joelhos estalaram. O dia na obra fora pesado. 20 minutos e as brasas estão prontas. Tiago, ajudas-me lá fora? Já vou, respondeu. Só preciso de pegar nos papéis da entrevista para te mostrar a proposta. Assenti e saí para o quintal. A grelha esperava-me, coberta como um velho amigo fiel. Tudo parecia o início de algo novo, uma oportunidade de reconstruir o que ontem desmoronara. Ouvi Tiago subir as escadas. Zita mexia na cozinha. O que vamos grelhar? Gritei, sabendo que ele escolheria hambúrgueres e Zita, frango. As brasas começavam a pegar, o fogo lambia os carvões, a fumaça subia. Limpei as mãos no pano pendurado na grelha. A noite estava morna. O ar cheirava a fumo leve e a esperança de um jantar familiar tranquilo. 10 minutos passaram e Tiago não voltava. Pela janela da cozinha, vi Zita cortando legumes. Tudo parecia normal. Demasiado normal. Virei-me e o vi. Tiago estava à porta da frente, curvado sobre a minha mochila de trabalho azul escura como um ladrão. Movia-se rápido, furtivo. Olhou ao redor, certificou-se de que ninguém o via e abriu o compartimento principal. Apertei a pinça da grelha sem querer. O que ele estava a fazer com a minha mochila? Dei um passo para a janela, mantendo-me na sombra. Ele tirou algo pequeno do bolso, embrulhado em papel escuro, e colocou-o na mochila, entre as luvas e a fita métrica. Tudo preciso, calculado. Fechou o zíper, limpou as mãos, como se apagasse vestígios. Menos de 30 segundos, mas parecia um filme em câmara lenta. O fumo da grelha tornou-se acre. Meu estômago revirou. Tiago desapareceu, foi para a cozinha ou para cima. Os sons da vida normal, latidos, carros, soavam como de outra realidade. Forcei-me a voltar para as brasas, mas por dentro tudo fervia. O que ele colocou ali? Por quê? A porta rangeu. Pai, as brasas? Perguntou ele, aproximando-se, encostando-se ao corrimão como se nada fosse. Minha mente girava em torno de uma única questão. O que ele planeava? Tiago, disse. Acho que deixei as luvas na garagem. Podes ir buscar enquanto trato das brasas.
O sorriso dele tremeu. Claro, pai, sem problema. Ele entrou em casa, passou pela mochila sem olhar. Jogou bem, demasiado bem. Percebi que precisava de saber o que estava lá dentro. Agora, enquanto ele está ocupado. Zita, vou buscar um tempero, gritei entrando. O som da água corria no banho de cima. Ele lavava as mãos. Eu tinha minutos. O coração batia descontrolado. Abri a mochila, tudo no lugar. Fita métrica, luvas, caderno. Mas, por baixo, o papel embrulhado. Desdobrei-o com cuidado. O que vi fez-me sentar na cadeira mais próxima. Um anel, com um diamante enorme. Não era falso. O peso na mão confirmava. A pedra brilhava sob a luz, lançando reflexos pela sala. Valia, no mínimo, 1 milhão. Talvez 1,5 milhão. Onde Tiago conseguira aquilo? Por que esconder na minha mochila? A água ainda corria. Guardei o anel no bolso, embrulhei o papel como estava e fechei a mochila. Ele saiu do banho e eu levantei-me, tentando não tremer. Pai, está tudo bem? Sim, já saio. Meus pensamentos voavam. E se ele roubou o anel? E se queria incriminar-me? Chamar a polícia? Saí para o quintal, controlando a respiração. Como vais grelhar? Gritou ele. Como quiseres. O anel queimava no bolso. Subi as escadas, cada passo calculado. A mente de engenheiro entrou em ação. Ele colocou isto na minha mochila. Eu podia devolver o jogo. Fui ao quarto dele. Na prateleira do armário, uma cômoda. Gaveta do meio. Meias, roupa interior. Coloquei o papel com o anel lá dentro, sob as roupas. Pai, a carne está pronta, gritou ele do quintal. Fechei a gaveta. Tudo parecia igual. O cheiro da carne chegava do exterior. Ele realmente grelhava. Jogava o papel perfeitamente. Mas agora, o guião era meu. Desci as escadas devagar, como quem se prepara para uma batalha. Na cozinha, peguei o molho para a carne, uma desculpa para estar dentro. Pela janela, Tiago acenou, alegre, genuíno, ou quase. Saí para a varanda. Nesse momento, várias portas de carros bateram. O som cortou a calma da noite como um tiro. Virei-me para a frente da casa. Tiago empalideceu. A descontração evaporou-se. Moveu-se para a saída com uma certeza súbita, não como um filho surpreso, mas como alguém que esperava a visita. Quem é? Perguntei. Estás à espera de alguém? Não faço ideia, respondeu teatral, encolhendo os ombros. Talvez os vizinhos por causa do fumo. Mas o tom era ensaiado, não surpreso. Vozes do lado de fora, firmes, confiantes. Não eram vizinhos, eram polícias. 3 entraram pelo portão, uniformizados. À frente, uma mulher de uns 40 anos, mão no rádio, olhar avaliador penetrante. Polícia, todos fiquem onde estão. Recuei instintivamente. A pinça caiu, batendo ruidosamente no chão. Zita saiu da cozinha com uma saladeira, paralisou ao ver a cena. A tigela escorregou. A salada espalhou-se pelo chão como confete num funeral. Senhora agente, exclamou Tiago, apontando diretamente para mim. Foi ele. Vi o anel na mochila dele. As palavras acertaram-me como um martelo. O quê? Que anel? Gaguejei, não por culpa, mas por choque. Que disparate estás a dizer? Ele aproximou-se da agente com uma postura de total colaboração. Demasiado convincente. A agente, que se apresentou como oficial Borges, observava a cena com atenção. Recebemos uma denúncia de roubo de joias. Senhor Tiago Harlan, confirma? Sim, respondeu ele. Encontrei a prova com o meu pai. Um anel da joalharia roubada ontem. Ontem, quando ele supostamente estava na entrevista. Tudo se encaixou, como uma fechadura. A agente Borges murmurou algo no rádio. Os outros polícias posicionaram-se. O churrasco começava a queimar. O cheiro de carne chamuscada enchia o ar. Senhor Harlan, disse Borges, dirigindo-se a mim. Afaste-se da grelha, por favor. Com calma, obedeci. Lentamente, mãos visíveis. Minha cabeça zumbia com a impossibilidade daquilo. Era o meu quintal, a minha casa, o meu filho. E eu, um criminoso. Tiago caminhava ao lado dos polícias, confiante, indicando onde estava a mochila, o bolso exato. Sabia de tudo, demasiado bem. Zita o seguia, chorando como uma atriz.
A cena parecia ensaiada. No reflexo da janela, vi o rosto de Tiago. Quando pensou que ninguém olhava, a compaixão sumiu, restando apenas frieza calculada. Meu filho chamara a polícia contra mim, e pelo visto planeava isso há tempo. Borges esvaziou a mochila sobre a mesa. Luvas, fita métrica, caderno, coisas de um construtor comum. Nenhum anel, nenhuma prova. Nada, disse ela. Mas tinha de estar aí, gritou Tiago, elevando a voz. Eu vi, eu próprio denunciei a polícia. Ele colocou o anel no bolso da frente embrulhado em papel. Senhor Harlan, calma, disse Borges. Está a dizer que o seu pai colocou o anel? Sim, no bolso da frente, em papel. Eu vi. Olhei para ele. Nenhum músculo tremeu. Mentia com a convicção de um profissional. Respirei fundo. Senhora agente, comecei. Talvez devessem verificar a gaveta no quarto dele. A do meio, na cômoda. Tiago virou-se bruscamente. O quê? Não. Isso é absurdo, não há nada lá. Mas Borges já subia as escadas, seguida por outro agente. Temos motivos suficientes, Sr. Harlan, e o seu comportamento também é suspeito. No quarto, tudo parecia normal. Borges abriu a gaveta do meio. Meias, roupa interior. Mas o agente Marques afastou as roupas e encontrou o papel escuro. Desdobrou-o. O anel brilhou à luz. O diamante reluziu, como se a verdade respirasse. Senhor Tiago Harlan, está detido por denúncia falsa e posse de bens roubados. As palavras soaram como uma sentença. O clique das algemas. Zita desatou a chorar, agora de verdade. É um erro, gritou Tiago. Foi ele. Ele armou tudo. Mas as palavras apenas confirmaram que ele próprio colocara o anel. Ele confessou. Fiquei parado, no meio da sala, entre uma família destruída, cinzas de esperanças e relatórios policiais. Meu filho quis prender-me para ficar com a casa, a pensão, o dinheiro de Margarida, para que eu desaparecesse. A casa mudou. Sem Tiago, sem Zita, sem hipocrisia, mas também sem silêncio. Agora, ressoava com a verdade como um golpe em vidro. Na mesa da cozinha, documentos, impressões, fotos, relatórios policiais, cada papel, um insulto. Sentei-me, desde as 6 da manhã, analisando-os um a um, como um engenheiro a desmontar uma máquina. Na caneca, café que não bebi. A caneca de Margarida. A mão não se atrevia a tocar-lhe, como se até ela estivesse manchada pela mentira. No relatório do interrogatório de Tiago, ele dizia ter encontrado o anel roubado na mochila do pai. Mentia com precisão. Detalhes, horários, comentários, tudo convincente até encontrarem o anel com ele. No material de investigação, uma foto do anel da joalharia Coroa. Preço, 1.850.000. E uma impressão de uma câmara, o ladrão de capuz segurando a bandeja com o anel. Olhei para a imagem. O rosto de Tiago, nítido, na câmara. Com data. No momento em que ele dizia estar numa entrevista, falei em voz alta para ouvir a verdade de mim mesmo. Era a sua desculpa, o álibi. O jantar, o churrasco, a salada. Tudo uma encenação para me fazer baixar a guarda para que a armação fosse perfeita. Se ele tivesse conseguido, eu estaria preso e ele livre nesta casa, com as minhas poupanças, a pensão de Margarida, a fotografia dela na parede como decoração para uma falsa tristeza. Bateram à porta. Uma figura familiar do lado de fora. O vizinho, senhor. Manuel, reformado, ex-investigador. Trazia café. O rosto de quem visita alguém que perdeu um ente querido. Olá, Rodrigo, disse baixo. Vi o que aconteceu ontem. Pensei em vir se não for atrapalhar. Abri a porta. Ele entrou, olhou para a mesa coberta de papéis. Já sei de tudo, murmurei. A dívida, a tentativa. Manuel pousou o café e sentou-se. Não foi por acaso, disse. Ele planeou tudo. O roubo, a armação, a cena do churrasco, até a Zita fazia parte do plano. Olhei para ele. Falava como ex-investigador, mas sentava-se como amigo. Sabes o que te salvou? Perguntou. O instinto, quando tiraste o anel. Assenti em silêncio.
Ele pegou numa impressão dos movimentos bancários. Tiago está endividado. Mais de 2 milhões. Casino na estrada para Cascais. Vídeos das câmaras, compras de fichas, 0 ganhos. Ele queria apagar os rastros, continuou Manuel. Tu eras o bode expiatório. Teria funcionado, não fosse o teu cérebro de engenheiro. Organizei os papéis em pilhas. Motivo, provas, finanças. Como um desenho técnico. Vou contratar um advogado, disse. Para a casa, a Zita, e para proteger o que ainda resta. Manuel levantou-se, percebendo que a conversa terminara. Força, Rodrigo. Não por eles, por ti. Está na hora de viveres. O tribunal recebeu-nos com um silêncio fresco. Chegamos às 8h30, após 3 semanas de preparação com os procuradores, noites em que aprendi a falar do meu filho como criminoso. Vestia o mesmo fato preto de há 5 anos, do funeral de Margarida. Tiago estava na bancada dos réus, de uniforme laranja, algemado, o rosto irreconhecível, cinzento. Quando nossos olhos se encontraram, havia desespero, não raiva. Zita, ao lado, magra, pálida, com roupas que não pareciam dela. Fui chamado primeiro. Juramento. O procurador começou. Senhor Rodrigo Harlan, conte o que viu na noite de 17 de abril. Não hesitei. Vi o meu filho colocar um anel na minha mochila para me incriminar por um roubo. Minhas palavras soaram como um relatório de engenheiro, calmas, frias. O advogado de defesa tentou transformar tudo num mal-entendido. Não é possível que tenha confundido? Que ele quisesse fazer uma surpresa? Olhei para ele, depois para o juiz. Há uma gravação da câmara. A hora coincide com o roubo. Ele disse que estava numa entrevista. Mostraram o vídeo. O rosto de Tiago em grande plano. Ele viu-se a si mesmo, carregando as joias. O juiz assentiu. Para a sentença. Tiago levantou-se de repente. Pai, não entendes. Eu tinha dívidas. Tinha de fazer isto. O juiz interrompeu. Tiago Harlan, condenado a 5 anos de prisão por roubo e tentativa de falsificação de provas. O martelo bateu como uma fechadura. Zita recebeu 2 anos de pena suspensa, trabalhos comunitários e ordem para deixar a casa em 1 mês. Chorava, agora com sinceridade. Tarde demais. Passei pelos jornalistas sem parar, rumo ao carro de Manuel. Ele caminhava ao meu lado, em silêncio. Como estás? Perguntou, já no estacionamento. Como se tivesse enterrado o meu filho, respondi. Mas agora, por culpa dele. Seguimos em silêncio. Pelas janelas, as ruas de Lisboa. As mesmas casas, os mesmos letreiros, os mesmos vizinhos. Mas tudo parecia diferente. A cidade já não era lar, mas o lugar onde tentaram destruir-me aqueles que criei, alimentei, protegi. No corredor da casa, caixas empilhadas, etiquetadas, 30 anos de vida embrulhados em fita adesiva e cartão. Roupas, ferramentas, as fotos de Margarida. O resto, decidi deixar. Zita apareceu à porta com uma mala, o rosto apagado, sem maquilhagem, sem máscara. Por decisão do tribunal, ela tinha de deixar a casa hoje, o mesmo dia que eu. Rodrigo, por favor, sussurrou, bloqueando-me o caminho. Não tenho para onde ir. O Tiago obrigou-me. Tive medo de recusar. Olhei para ela, a mesma que estava atrás dele quando ele disse que o anel estava na minha mochila. O anel que ela sabia estar na gaveta. Devias ter pensado antes, disse calmamente. Tiveste uma escolha, Zita. Escolheste. Mas não tenho dinheiro, nem família. Vais dar um jeito. Quem é traído também dá um jeito. Tu vais conseguir. Bateram à porta. A agente imobiliária, Dona Helena, uma mulher elegante de uns 50 anos, que conduzira a venda nos últimos 2 meses. Ela entendia que não era só a venda de um apartamento, mas o fim de uma vida. Assinamos os papéis na cozinha, na mesma mesa onde Tiago batera o punho, onde ouvi a voz de Margarida pela última vez. As chaves do seu apartamento em Coimbra, disse Helena, entregando-me um envelope. Um quarto com vista para o Mondego, como pediu. Manuel apareceu à porta, ajudou a carregar tudo para o caminhão. Apertou-me a mão, forte, demorado. Promete que ligas daqui a 6 meses, disse. Só se tu atenderes, respondi.
Sabíamos que as chamadas eram mais para sentir que não estávamos sós. O caminhão partiu primeiro. Passei pelas divisões, vazias, mas não sem vida, como se eu tivesse levado tudo o que respirava. Tirei as fotos de Tiago da parede. Os pregos ficaram. Que os novos donos saibam que alguém aqui viveu, amou, tentou. O jipe na garagem estava carregado. Tudo o que agora era meu, documentos, memórias, liberdade. Na calçada, Zita com a mala sozinha. Rodrigo, por favor, implorou. Não respondi. Entrei no carro, liguei o motor. O retrovisor mostrou-me a rua onde Tiago aprendia a andar de bicicleta. Agora, ele está algemado. E eu, livre. As boas memórias não salvam da traição, mas também não impedem de escolher a liberdade. Virei para a estrada rumo a Coimbra. As colinas no horizonte, como novos objetivos. A estrada limpa, o carro fluindo. Liguei o rádio, sintonizei uma estação de fado, como Margarida gostava. As janelas abertas, o vento morno, não de verão, mas suficiente para me sentir vivo. Saí de Lisboa como um homem traído, mas não quebrado. Atrás, 30 anos, uma família, uma casa, memórias. À frente, um apartamento com vista para o rio. E pela primeira vez em anos, paz verdadeira. Por volta do meio-dia parei numa estação de serviço. Comprei café para o termo, preto, sem açúcar, amargo como tudo o que vivi. No estacionamento, um velho com um cão pastor. Ele acenou, eu retribuí. 2 homens reconhecendo em silêncio a experiência, o peso, o cansaço um do outro. Voltei à estrada. O motor ronronava firme. O trajeto traçado, rua após rua, bairro após bairro, desapareciam no retrovisor. Deixei tudo para trás. Coimbra recebeu-me com sol e verde. O prédio modesto, mas bem cuidado. Um bloco, 4 andares. Perto, um supermercado, uma alameda arborizada e um café com cheiro a pão fresco. A agente imobiliária esperava-me. Entregou as chaves. 3º andar sem elevador, mas com uma vista incrível. Subi, abri a porta. Uma sala clara, uma varanda, uma cozinha pequena, mas acolhedora. Móveis simples, novos, uma folha em branco. Fechei a porta, pus a mala no chão, sentei-me. Silêncio. O primeiro em meses, sem medo, sem mentiras, sem acusações. Não chorei, não sorri. Apenas senti algo pesado, rançoso, sair do peito. Coloquei as fotos. 3. Margarida no vestido azul. Eu e Tiago, ele ainda menino, antes de toda esta sujeira. E a 3ª, só a casa. Aquela onde agora outros vivem. Passaram 2 semanas. Consegui trabalho numa oficina. Recomendação local. Um pequeno estaleiro, restauro de móveis. Sem reuniões, sem pressão. Apenas madeira, ferramentas e o cheiro a verniz. As mãos lembravam o ofício. A coluna queixava-se, mas aguentava. Comecei com um banco, depois uma cômoda antiga, depois uma estante. O chefe assentia, em silêncio, com respeito. Aqui não era o pai de um ladrão, mas um mestre. De manhã, trabalho. Ao meio-dia, almoço em casa. À noite, um passeio pelo Mondego. Às vezes, ao mercado só para ver. Não comprar, apenas observar. Aos poucos, comecei a notar rostos, pessoas, lugares. A velhinha na farmácia que vende licor caseiro. O homem habilidoso que conserta bicicletas. A jovem mãe que sempre cumprimenta. Um mundo local onde aos poucos me tornava parte. Uma carta chegou, inesperada. Envelope com o carimbo do Tribunal de Lisboa. Papel liso, oficial. Dentro, uma notificação. Tiago apelou, pediu revisão, disse estar arrependido, pediu redução da pena. Li as linhas sem pestanejar. Não havia dor nem raiva, apenas clareza. Não acredito. Sentei-me à mesa, peguei numa caneta. Respondi simplesmente: peço que a sentença seja mantida. Não vejo motivos para mitigação. As provas são claras. A minha posição é final. Com respeito, Rodrigo Harlan. Dobrei a carta, levei-a ao correio, entreguei-a. E senti que a história estava fechada. À noite fui ao mercado. Comprei 2 maçãs. Uma para mim, outra deixei num banco perto da igreja. Que alguém a leve. Comecei não só a viver, mas a deixar ir. Um mês depois,
Senti o silêncio não como vazio, mas como presente. A minha rotina tornou-se simples, honesta, calma. Acordar sem despertador, chaleira, papas de aveia, termo para levar. A oficina abria às 9, mas eu chegava meia hora antes, já ao pé do cavalete. Os colegas, homens simples, não fazem perguntas, não se metem na vida. Quem és? De onde vens? Por que te mudaste? Ninguém quer saber. Aqui respeitam as mãos, não as histórias. Numa sexta-feira, ficamos até tarde, encomenda de bancos para uma escola. Enquanto outros pintavam, eu esculpia braços. A oficina cheirava a madeira, a verniz, a trabalho verdadeiro. E eu estava feliz, sem alarde, à moda dos homens. No caminho de volta, comprei um jornal. Não para notícias, para palavras cruzadas. Um hábito de Margarida. Abri a primeira página e fiquei preso. Na quarta, uma notícia. Tribunal confirma sentença a filho de construtor acusado de roubo e tentativa de incriminação. Havia iniciais, uma foto, uma frase. O pai salvou-se pela cautela de engenheiro. Os vizinhos devem ter lido. Ninguém disse nada. Só a Manuel enviei um recorte com um bilhete. Obrigado. Sem ti, não teria aguentado. Ele respondeu com uma palavra. Sempre. No domingo, fui ao mercado buscar madeira. Vi novamente a jovem mãe vendendo meias tricotadas. Sorriu ao ver-me. Olá. Guardei aquelas meias de lã que perguntou, lembra-se? Não lembrava, mas assenti. Experimente. São quentes, perfeitas para o inverno. Calcei uma. Quente, como as da minha avó. Ótimas, levo-as, disse. 200, respondeu ela. Mas quando paguei, acrescentou. Pelo comentário da última vez, é grátis. Obrigada. A minha filha agora vai ao infantário. Não lembrava o que dissera. Algo simples, casual. Mas foi importante para alguém. No caminho, pensei. Talvez tudo valha a pena. Mesmo após a traição, posso ser alguém que ajuda, que não desaprendeu a ser humano. À noite, no prédio, cruzei-me com um vizinho, um homem de bigode, sempre com uma chave de fendas. Rodrigo, és marceneiro, não é? Fui, outrora. Sorri. O meu armário da cozinha está solto. Dás uma vista de olhos. No dia seguinte, levei a caixa de ferramentas. Fixei o armário, ajeitei uma porta. Depois começaram a surgir pedidos no prédio. Uma prateleira, uma dobradiça. Não recusava. Não precisava de pagamento. Era só trabalho. As mãos lembravam. No terceiro mês, ofereceram-me liderar um clube. No centro cultural local, carpintaria para adolescentes. Hesitei, mas o diretor disse: eles estão sempre nos telemóveis. Tu tens mãos. Dá-lhes algo para fazer com as mãos. Aceitei. No primeiro dia, vi tédio nos olhos dos rapazes. Pensavam que seria teoria. Pus tábuas na mesa e disse: hoje fazemos um banco. Amanhã, quem não acabar, continua. Quem acabar, faz o que quiser. Eles animaram-se. Em 2 horas, mãos cheias de serragem, olhos brilhando de entusiasmo. Não sabia que precisava disto, de sentir que posso passar algo além de dor e desilusão. Uma noite, um número desconhecido ligou. Uma voz rouca, feminina. É a Zita. Fiquei em silêncio. Queria só dizer obrigada por não nos destruíres naquela altura. Eu merecia pior, mas tu deste-nos uma chance de viver. Já não estás com ele? Perguntei. Não nos vemos desde que ele foi transferido. Estou com a minha irmã. Trabalho nos Correios. Espero que saibas que não foi só um jogo. Percebi, respondeu ela. Tarde, mas percebi. Cuida-te, Zita, e não te mintas mais. Obrigada, Rodrigo. Desliguei. Em Coimbra, o outono começava. Folhas secas estalavam sob os pés. O ar, fresco, mas ainda sem o frio do inverno. Voltava do trabalho, com um saco de batatas e um frasco de arenque. Um jantar simples meu. Ao passar pelo parque infantil, vi 2 rapazes do clube. Um ensinava o outro a segurar o formão. Não podes forçar de lado, dizia. Tem de ser ao longo da fibra, vês? Não interrompi. Apenas assenti para mim mesmo. Eles não lembravam o meu nome, mas a essência, o que ensinei.
Uma semana depois, chegou uma carta do centro de detenção. De Tiago, letra tremida, tinta borrada, escrita com pressa ou lágrimas. Talvez ambos. Pai, não sei por onde começar. Tudo o que fiz foi errado. Culpo-me. Sei que não me deves nada. Não peço perdão, peço compreensão. Tive medo. Perdi-me. Fui fraco. Aqui, penso na mãe, em ti, na casa. Lembro-me de como me ensinaste a segurar o martelo, a parafusar num banco velho. Perdi tudo. Mas se leste isto, já é um alívio. Teu filho, Tiago. Li várias vezes. Depois deixei a carta na beira da mesa. Não rasguei, não deitei fora. Apenas deixei. Não respondi. Talvez um dia, talvez não. Certos silêncios valem mais que palavras. No início de novembro, a oficina recebeu uma encomenda. Uma banca para o jardim da cidade, com uma placa em memória de um veterano recém-falecido. Ofereci-me. 3 semanas depois, a banca estava lá, de carvalho, sólida, sem exageros. Na placa, aqui sentava-se um homem que construía, não destruía. Passei a ir lá de manhã, antes do trabalho. Sentava-me, respirava, via as pessoas a caminho do trabalho. Alguns fumam, outros correm, outros seguram a mão de uma criança. A vida segue. Já não me via como vítima ou mártir. Era apenas um homem que percebeu: não tens de morrer por amor. Amor por quem está disposto a trair-te. Margarida se foi. Perdi o meu filho, mas fiquei. Não por alguém, por mim. Para não desaparecer. Para não me dissolver em mágoas. O meu lar agora é um apartamento de 1 quarto no 3º andar. A minha família é o silêncio, a madeira, o clube, algumas pessoas no bairro e uma chamada semanal do Manuel. Tudo mais honesto que a casa onde um anel esteve na mochila. Muito mais honesto. Na cozinha, a lâmpada está sempre acesa, quente, suave. Um símbolo de que, mesmo após a noite mais escura, podes reacender a luz. Só para ti. E isso basta, para sempre. Se gostaram desta história, deixem um like, subscrevam o canal e partilhem as vossas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, cliquem na janela à esquerda. Obrigado por assistirem.